Estão reclamando para chamar o árbitro de vídeo. Seu juiz, vai olhar. Para que tem árbitro de vídeo? O Campeonato Carioca tem que acabar. Acaba, Carioca. E o futebol feminino depende de vocês para sobreviver. Um quarto árbitro ofender racialmente um jogador é que dá nojo. Vocês são demais, cara. Salve, salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à 9ª edição do podcast Chuteira Ativista. Eu sou Guilherme Medeiros e neste programa vamos falar sobre o Clube Empresa no Brasil. Antes de apresentar o Reni e o nosso convidado, alguns recados importantes. Você pode nos seguir nas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram como @chuteiraativista. Você também pode nos ouvir pelo YouTube, se inscrever no nosso canal Chuteira Ativista, deixar o like e o comentário, além de interagirem com a gente nas nossas redes. E você pode ouvir o Chuteira Ativista nas principais plataformas de podcasts. Reni Gavanelli, bom dia, boa tarde, boa noite para você, meu amigo. Dê o seu oi, apresente o nosso convidado para começarmos a nossa resenha. Fala, Gui. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos ouvintes, as nossas ouvintes. Hoje trazendo um tema recorrente que vai e volta dentro do nosso futebol, e para ajudar a destrinchá-lo, nada melhor do que quem ajudou a redigi-lo. Estou falando aqui do José Francisco Cimino Mansur, especialista em Direito Empresarial e Desportivo, e um dos autores da redação desse projeto. Depois eles entregaram lá para o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, submeter aos trâmites, mas um dos coautores foi justamente o José Mansur. Mansur, muito obrigado por participar aqui, aceitar o nosso convite, participar do nosso Chuteira Ativista. Como vocês dizem, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos ouvindo. Estou muito feliz de estar aqui com o Chuteira Ativista. Acho que nos últimos anos tenho sido um ativista também. Reconheço que vocês estão, assim, sendo ativistas de causas muito importantes, como essa do racismo no esporte, que vocês abordaram na última edição. Guilherme, Reni, um abraço, estar aqui com vocês. Eu estou à disposição para tentar tornar esse assunto, tirar do juridiquês e tornar o assunto assim de fácil entendimento para as pessoas. As pessoas não são obrigadas a ter o conhecimento técnico, e é nossa obrigação, isso sim, fazer com que todo o público entenda o que a gente está propondo. E eu vou tentar fazer isso com vocês aqui hoje. Perfeito, Mansur. E nós também queremos entender um pouco mais sobre a questão do Clube Empresa no Brasil. Bom, então agora nós vamos para aquela nossa introdução. No dia 15 de julho, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 5516 de 2019, que permite a criação das sociedades anônimas de futebol. Antes, o texto já havia passado pelo Senado. A lei permitirá aos clubes de futebol no Brasil a captação de recursos através de ações, investidores e títulos de crédito. Claro, não é nada obrigatório. Além disso, também estaria permitida a participação de pessoas físicas, empresas e fundos de investimento nos clubes. Os objetivos são atrair mais investidores e garantir maior transparência nas gestões das agremiações. Existe também a expectativa de um melhor gerenciamento das dívidas, especialmente as trabalhistas. No Brasil, atualmente, quase a totalidade dos clubes funciona como associações sem fins lucrativos. Existem algumas exceções, como o Red Bull Bragantino, o Botafogo de Ribeirão Preto, o Cuiabá e, até pouco tempo, o Figueirense. No começo de agosto, o Conselho Deliberativo do Cruzeiro aprovou por ampla maioria, em assembleia extraordinária, uma medida que permitirá à Raposa se tornar um clube empresa, se transformar em um clube empresa. Lembrando que a proposta da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, partiu de um senador mineiro, presidente do Congresso, que já falamos aqui, Rodrigo Pacheco. Para começar a nossa resenha aqui com o Mansur, eu gostaria de te perguntar, Mansur, como falamos aqui de maneira introdutória, não vai ser nada, não é nada obrigatório, não é porque aprovou, sancionou, aprovou, que clubes começam a virar empresas, não sei o quê, não é nada obrigatório, a gente já falou isso, e no fim já explicamos que tem
alguns clubes e empresas no Brasil, pouquíssimos, mas existem. Então, a gente quer saber, ora, se já existe, por que ter uma lei nesse sentido? É justamente para regulamentar, dar mais clareza para o tema? Ótima pergunta, ótima pergunta. Se já temos clubes e empresa, e aí eu vou só discordar da premissa em relação a um deles. O Figueirense nunca se constituiu em clube e empresa no modelo que a gente quer imaginar. Botafogo de Ribeirão, sim. O Red Bull Bragantino, sim. Mas o Figueirense não. O Figueirense fez uma parceria com uma empresa de marketing no molde daquelas parcerias que a gente fazia, que os clubes de futebol faziam nos anos 90, de pouquíssima segurança, pouquíssima possibilidade de dar certo, e como só podia ser, não deu. Mas é muito bom você perguntar isso, porque, a rigor, quando a gente pensa nisso, tanto que o primeiro livro que a gente escreveu sobre o assunto chama Futebol, Mercado e Estado, nós pensamos não na transformação pura e simples do clube na SAF, né, na Sociedade Anônima do Futebol, mas na criação de todo um mercado, todo um ecossistema que é necessário, porque senão você está jogando um gato na jaula dos leões. Quer dizer, pegar nossos clubes de associação e achar que com a simples transformação deles num outro tipo societário você vai resolver todos os problemas, é uma ilusão. Então é preciso criar um mercado. Como? Pensando numa estrutura de imposto diferente. Quer dizer, não dá para você pegar uma associação que é isenta de quase todos os impostos e de um dia para o outro falar, olha, vou te incentivar aqui, cria uma empresa para gerir o futebol e vai pagar o mesmo imposto que qualquer outra empresa. O clube e a empresa vai quebrar. Você precisa criar mecanismos de financiamento. Então, foi criado lá um título mobiliário, que esses títulos que as empresas oferecem ao mercado para trazer as pessoas para ajudarem a pagar suas dívidas, como é o caso da Debenture. Foi criado um título dentro do projeto. Esses clubes que estão agora são grandes pioneiros, são grandes corajosos. O Botafogo de Ribeirão, por exemplo, que eu trabalhei na estruturação, ele se propôs a pagar o imposto das empresas. Mas ele tem uma receita, ele é um clube que está na Série C do brasileiro, ele tem uma receita muito menor que os grandes, então a incidência de imposto para ele é muito menor. E a turma que fez lá o investimento para criar o Botafogo S.A. não esperou a criação de uma lei com novas regras tributárias, com essas novas fontes de financiamento, etc. Como você falou bem, Reni, a necessidade de ter uma lei é para regulamentar mesmo esse processo. E eu acho que acontece assim em tudo, né? Só para pontuar uma coisa, Mansur, então existem as associações sem fins lucrativos, igual a maioria dos clubes que não pagam imposto de renda de pessoa física, CSLL, COFINS, e existem as empresas comuns, e aí esses clubes e empresas estariam, no meio do caminho vai ser uma expressão, é porque não vai ser isenção, mas vai ser, claro, menos impostos que empresas comuns, é isso, né? A ideia tributária é assim, pegar os impostos que vão passar a incidir, né? Imposto de renda de pessoa jurídica, que você citou, PIS, COFINS, esses impostos, reunir tudo numa alíquota única. Uma alíquota única começa com 4%, depois vai a 5%, é uma alíquota única e um imposto único reunindo todas essas alíquotas. Perfeito. Mansur, logo no começo você citou o Figueirense, que foi um caso que ganhou muito espaço aqui pelo que aconteceu com o clube e o que ainda acontece. Eu queria entender melhor o que aconteceu de fato com o Figueirense e como evitar que casos como esse se repitam. Tem duas alternativas. A primeira é do Bragantino. A Red Bull veio, o Bragantino era um clube, era um clube, né? Tem os seus associados. A Red Bull veio, comprou todos os títulos dos associados, né? E transformou o Bragantino numa empresa, Red Bull Bragantino. Esse é um modelo. O outro modelo é do Botafogo de Ribeirão. O Botafogo de Ribeirão continua existindo. Veio um investidor chamado Trex, aportou dinheiro. O Botafogo de Ribeirão deu o quê para a empresa nova? O símbolo, a marca e as vagas, né? Primeira divisão do Campeonato Paulista e na época, a Série C do Campeonato Brasileiro, que é onde o clube chegou a estar na B e voltou para C. E aí constituíram o Botafogo Futebol S.A. O Figueirense não fez absolutamente nada disso. O Figueirense fez uma parceria com uma empresa, a princípio, na formalidade,
tá dito que é para explorar as propriedades de marca, mas na verdade é uma incubadora que vai lá, põe o dinheiro, investe para o clube revelar jogador e ela é remunerada com o resultado da venda. Não trabalha com o clube como um todo, não cria uma nova sociedade. Até foi criada uma nova sociedade para explorar esse trabalho, mas essa nova sociedade ela foi feita completamente fora, porque estava focado no específico da geração de jogador para ser transferido para outros clubes ou para fora do Brasil e devolver o dinheiro. E esse modelo já não deu certo, já não tinha dado certo muitas vezes antes, porque, primeiro ponto, o ponto esportivo. Você cria essa cesta de investimentos, aí quem que decide o momento em que o jogador é transferido? É quem pôs o dinheiro ou o clube? O jogador está inscrito em nome do clube. E aí muitas vezes passa a oportunidade, o investidor perde uma chance. Ele para de investir, ele diminui o investimento, aquilo vai minguando. Começa a criar um conflito entre o clube e o investidor. O clube tem a força junto à opinião pública, coloca a torcida contra o investidor. O investidor no dia acorda tendo colocado um monte de dinheiro num clube, com base num contrato de patrocínio, mas está sendo xingado, está sendo atacado, tem tudo para dar errado. Não foi verificada a procedência das pessoas que iam fazer o negócio com o Figueirense, que a lei da SAF exige que quem for colocar dinheiro para criar uma SAF num clube de futebol do Brasil tem que estar identificado com nome, procedência, nome da empresa. No Figueirense não fizeram nada disso. Foram ao longo do processo surgindo, esse aqui é o verdadeiro dono, mas ele não pode aparecer por causa disso, aí já foi tudo feito para dar errado. E Mansur, mas eu quero seguir falando de Figueirense, mas por um aspecto. Eu cheguei a ler o parecer, ainda quando estava na Câmara do relator da matéria, o Fred Costa, do Patriota de Minas Gerais, mais um mineiro aí na parada, e um dos pontos negativos sobre o formato associativo dos clubes, ele falava que não era possível ter acesso aos institutos da recuperação judicial. Só que aí a gente teve o quê? Um precedente do Figueirense esse ano, né? Primeiro time a ter legitimidade de recuperação judicial. Isso não foi dado na juízo de primeiro grau, foi um desembargador, foi no segundo grau que teve esse entendimento. Só que mesmo assim, Mansur, eu creio que talvez caminho de clube-empresa SAF tenha uma segurança maior do que, sei lá, o primeiro precedente aberto da história do Brasil. Né? O problema do primeiro precedente, é muito comum em direito isso. A jurisprudência, ela aceita alguma situação com base na lei que existe hoje, e aí o legislador corre atrás de regulamentar isso, né? Tem aspectos interessantes dessa recuperação. O mais interessante para mim é que recuperação judicial é só para a entidade que faz atividade econômica. A partir do momento que o juiz lá de Santa Catarina, desembargador, ele acolhe a recuperação judicial do Figueirense, ele está dando um atestado. O que você faz é atividade econômica. E qual é a implicação? Porque tudo é um castelo de cartas, né? Você mexe numa carta achando que não vai acontecer nada, mas cai outra lá em cima do castelo. A implicação disso é que a Receita Federal vai para cima de você dizer, você não é associação coisa nenhuma, porque o Código Civil diz, associação não tem finalidade econômica. A partir do momento que um clube pediu recuperação judicial e o juiz disse, o desembargador disse, porque você tem atividade econômica, isso vale para todos. A não ser que você prove que você é muito diferente do Figueirense. Todos, mais ou menos, praticam as mesmas atividades. Transfere jogador, consegue patrocínio, etc. Tem uma implicação, então, na parte tributária do futebol como um todo. Tá? Aí você fala para mim, tudo bem, Mansur, porque o projeto da SAF também prevê a recuperação. Prevê. E até diz, a recuperação parte da premissa de que os clubes praticam atividade econômica. Mas a Receita não vai poder ir para cima te tributar como empresa, como qualquer empresa, porque você já tem uma tributação específica no projeto. Se a gente estiver na situação que a gente está hoje, só com esse caso do Figueirense, sem lei, a gente corre o risco da Receita bater na porta de todos os clubes, pegar o acórdão lá de Santa Catarina e falar, agora vocês vão pagar imposto 34%, como qualquer empresa. Esse é o perigo, entendeu? Por isso que regulamentar é bom, porque você vai cercando os efeitos de uma situação isolada. Ô Mansur, a gente vê que na Europa, vários clubes já têm esse modelo de gestão, só que alguns deles têm os donos, né? Como, por exemplo, a Inter de Milão
e o Valência e os torcedores dessas duas equipes estão bem revoltadas com o que as gestões estão fazendo com esses clubes, né? A gente está vendo a Inter zerada, tendo que vender jogador. Eu queria entender um pouco sobre essa coisa da figura do dono do clube. Isso no Brasil seria possível? Um dono chegar no Brasil, comprar, entre aspas, um clube brasileiro, enfim. E queria entender também as diferenças entre o que são os clubes e empresas europeus e os daqui do Brasil. Guilherme, é muito importante a sua pergunta. Me dá a oportunidade de falar algumas coisas sobre essa questão do dono. Eu sou São Paulino, tá? Eu já fui vice-presidente de São Paulo, sou São Paulino fanático, todo mundo que me conhece sabe disso, e eu não faço questão nenhuma, muito pelo contrário, faço questão de falar. O meu clube, ele tem, segundo as últimas pesquisas, 18 milhões de torcedores, tá? O presidente de São Paulo é eleito por um conselho de 240 pessoas. Se você pegar 240 de 18 milhões, quem elege o presidente de São Paulo, quem escolhe o presidente de São Paulo, é 0,000 alguma coisa por cento dos 18 milhões, tá bom? Isso já é dono, não é? Na minha visão, isso já é ter dono. Uma oligarquia de 240 ali iluminados. Aí você fala, não, São Paulo é uma exceção, tem que fazer eleição direta para presidente entre os associados. Assim é democrático. É democrático. No meu clube, a eleição direta é para conselheiro. Mas, se eu for falar, por exemplo, do Corinthians, ele tem 30 milhões de torcedores. Na última eleição para presidente, votaram 3 mil associados, o que também dá 0,000 alguma coisa. Tudo que a gente vê nos clubes de futebol são famílias e grupos de oligarcas se sucedendo. Eu costumo chamar da cartoligarquia. É a oligarquia dos cartolas. Ou são parentes, é o filho, é o sobrinho. Gente, nossos clubes já têm dono. E não são os torcedores. Mas eu não acredito que os grandes clubes, esses clubes com milhões de torcedores, vão, num primeiro momento, ou nos próximos anos, se abrir para um modelo de dono. Eu acredito em outro modelo. Por exemplo, o Bayern de Munique, ele é uma associação na Alemanha. Era. Porque ele abriu um Bayern de Munique S.A. para gerir o futebol. E no primeiro dia, ele ficou 100% dono das ações do Bayern de Munique S.A. Num segundo momento, 3 empresas lá da Baviera, a Bayer, a Audi e a Adidas, se propuseram a comprar 25% das ações desse Bayern de Munique S.A. por 300 milhões de euros, que é muito dinheiro em qualquer lugar do mundo. E, além disso, eles fizeram um grande incômodo de agora ter gente da Audi, da Allianz e da Adidas no conselho de administração do Bayern de Munique. Como eles investiram em 25% das ações, ou 8,33% para cada um, eles falam, não, agora eu tenho o direito, e pelas nossas leis da SEC também, de acompanhar a gestão. Então eu tenho cadeira no conselho. É uma operação de ganha-ganha. Eu acredito que os nossos grandíssimos clubes, aqueles que têm uma torcida de milhões, não vai se abrir para ter o dono. Mas isso não inviabiliza que eles sejam a SAF e que o clube mantenha, como, por exemplo, o Estatuto do São Paulo, do Botafogo de Ribeirão. Se tiver a empresa, o clube vai ter sempre que ter 50% mais um das ações. Então não vai ter a figura do dono. Você me perguntou sobre diferenças de modelo europeu para o modelo brasileiro. Temos que analisar cada modelo. O modelo mais puro é o modelo inglês. E na Inglaterra, se você quiser ter dono, você vai ter dono. Como os clubes lá nunca foram associação, não tem essa figura da associação sendo dono da empresa. Se você quiser fazer um pool de torcedores, você tem o pool. Então você tem vários modelos. Quiser abrir capital na bolsa, você abre capital na bolsa. A Alemanha tem essa mesma restrição que eu falei que o São Paulo e o Botafogo de Ribeirão têm, como lei. Não pode ninguém ter mais do que 50% mais um das ações. As pessoas na Alemanha já estão começando a comentar que muito dinheiro estrangeiro não entra na Alemanha por causa disso. Eu não vou botar o dinheiro para não mandar. Mas a Audi, a Allianz e a Adidas colocaram no Bayern de Munique, que é, desde que eu nasci, é o campeão alemão, todos os anos, e também são 3 empresas da Baviera, que é a região de tal Bayern. Então elas também estão com aquela coisa de identidade, com o lugar onde elas estão e tal. Mas dizem que é um mecanismo que está empobrecendo os clubes alemães. A Itália tem a figura dos donos. Há muito tempo é assim.
o Berlusconi como dono do Milan. O Milan, quando foi fantástico, tinha o dono Berlusconi. A torcida, gente, a gente faz uma certa... Quando a gente vê assim, o caso de torcida que eu vi protesto do Manchester United, eles não protestaram contra o modelo, eu posso te garantir, porque eles nunca tiveram outro modelo. O Manchester United, quando foi fundado, era um clube empresa. Nunca... A Inglaterra não prima por ter associações, não tem associação time de futebol. O que eles estão dizendo que os atuais donos, que é uma família norte-americana, não têm identidade com o futebol. Eles têm um time da NFL lá, do futebol americano, fizeram o Manchester um negócio, e eu acho que é aí que é o ajuste fino que precisa ter. Eu acho que o administrador do clube empresa, da SAF, ele nunca pode perder de vista que o que ele vende, o produto que ele vende, chama-se paixão, emoção. Se ele tratar como um negócio, ele vai ser um péssimo empresário. E no ramo do futebol, ele vai ser um péssimo investidor. Se a família Glazer do Manchester não perceber que está lidando com a paixão das pessoas e que a paixão de um torcedor de futebol europeu é diferente do relacionamento de um torcedor de um time da NFL, eles vão continuar sofrendo esse tipo de protesto. E o modelo que também nos inspirou muito é o modelo português e espanhol, que aí sim, criar um tipo societário específico para o clube de futebol, que são as SAFs e as SADs. Tem problemas na Espanha? Problemas. Torcida contra, em Portugal, belenenses. A vida inteira, quando a gente fala de clube, a gente fala, mas o Barcelona e o Real Madrid não são. A gente está vendo, né? Essa semana mesmo, quando nós estamos gravando, o Barcelona perdeu um atleta por... Não dá nem para chamar o Messi de um atleta, né? Perdeu o Messi, porque geriu mal, a associação geriu mal, processo político e etc. Mas eu posso falar disso numa outra resposta. Mas eu acho que essa questão, esse intuito de a gente trazer esse assunto para o chuteiro ativista, porque acho que é uma bobagem ficar falando um é melhor, outro é pior, isso é ruim, isso é bom. Acho que todo mundo quer ver o seu clube bem, no final das contas, e só que o que a gente acha inegociável aqui no chuteiro ativista é justamente essa coisa do futebol como paixão, um esporte popular e que preserva as suas raízes, sua história, sua tradição, a tradição dos clubes, falando em si. Eu queria perguntar uma coisinha. Com as SAFs, a gente tende a ter figuras diferentes de Bragantino e Botafogo, são figuras diferentes. É uma terceira figura ou é uma ou outra dessas? Se você for olhar a lei da SAF, ela te joga ou para o modelo do Bragantino ou para o modelo do Botafogo. Perfeito. E eu quero falar do modelo do Botafogo, e essa coexistência de SA e FC está dando muito pau. Se eu citou do modelo alemão, que dos 50+1, né, lá no Botafogo eu até acho que é 60-40, né? 40 tracks. 60-40 hoje, mas o que o estatuto permite é 50+1. Isso, exatamente. Se um dia a Trex chegar até 50, está desfeita a SA, né? E o que eu estava lendo aqui sobre a SAF é de que assume tanto os rendimentos, as rendas, quanto as despesas. E lá no Botafogo, eu ouvi do pessoal que aconteceu isso. As despesas atuais e as rendas atuais, todas geridas ali no SA. Só que aí, Mansur, começaram a brotar as dívidas trabalhistas antigas do Botafogo. Só que o UFC não tem renda nenhuma. Quer dizer, eu sei que o UFC tem uma renda do pessoal das cativas, mas que chega a R$ 6.500 por mês. E as dívidas trabalhistas, não preciso nem falar que são muito maiores que isso. Então, eu queria saber como é que protege essa relação para ela ser de fato harmônica, né? Se é o do contrato. Eu estava lendo sobre o Botafogo de Ribeirão outro dia e achei uma entrevista de um responsável pelo departamento jurídico do Botafogo. E ele falava assim: faz 1 ano que a gente consegue trabalhar no Botafogo. Foi 1 ano depois da criação da Botafogo Futebol S.A. Porque toda vez que o Botafogo entrava para jogar aqui no estado de Santa Cruz, vinha um oficial de justiça e penhorava toda a renda. O fato é que, como toda dor, todo mal da vida, quando ele passa,
o homem tem a tendência a esquecer da situação anterior, sempre querer alguma coisa a mais. O que eu acho que aconteceu no Botafogo é assim, as pessoas não estão comparando o Botafogo com o que era o Botafogo de Ribeirão antes da Sociedade Anônima. Porque você olha o estádio Santa Cruz, é outro estádio. Não tem mais esse negócio de penhorar as rendas. Agora, é uma coisa inerente ao clube empresa. A Trex não está fazendo caridade no Botafogo. Então ela quer um controle de gastos, ela quer um controle de despesas, isso vai incomodando quem sempre esteve à frente. Como você falou, e eu falei na primeira resposta, existe um grupo de pessoas que sempre mandou em determinado nos nossos clubes. E quando elas perdem um pouco do poder, elas reclamam. Ninguém aceita ser menos importante do que um dia já foi. É a psique do ser humano, né? Como você disse, mas antes de... Quando o Botafogo SA foi criado, já existia uma coisa chamada ato trabalhista. Não sei se você ouviu falar disso. Mas todas as execuções trabalhistas estavam concentradas com um juiz só, que estabelecia um plano de acordo lá com o faturamento do clube, e aí acaba a penhora. Porque não dá para viver assim. Não dá para gerir uma empresa se toda vez que entra R$1 na sua conta bancária, vem um credor seu com o direito e tira R$1 da sua conta. Aí dali um mês entra R$20. Na mesma hora, você não consegue administrar a sua vida assim. Agora, se você estabelece uma situação, e está prevista na lei da SAF, em que você vai falar assim, olha, Eni, no total, você deve aqui para 5 pessoas, e você deve R$50, tá? Quando entrar R$20 na sua conta bancária, eu não vou comer os 20, porque senão você fica sem nada para investir, você vai quebrar. Toda vez que entrar 20 na sua conta, eu vou pegar 3. E ninguém mais vai penhorar nada. E no final de um tempo, você vai ver que a gente vai ter pago esses R$50. Essa é a situação atual do Botafogo. O Botafogo está num regime que ele não precisa dar tudo que ele recebe, até contrato de televisão com a Série B. E, além do mais, quem está bancando essas despesas é a Trex, porque o Botafogo, como você disse, ficou sem receita nenhuma. Acho que no Botafogo o que acontece é muito mais um inconformismo por perda de poder, mesmo mantendo o controle da SA. A SA do Botafogo é regida por um conselho, que tem, se eu não me engano, 5 pessoas. 3 são indicadas pelo clube e 2 pela Trex. Na SA lá do Botafogo, são 3 do Botafogo FC, 2 da SA, um independente de cada lado. Isso. Tendo um empate por abstenção, a decisão é do Adalberto Batista, que preside o conselho deliberativo acima ali. Ele que preside esse conselho, mas ele é eleito pelos demais. Não, sim, é só um detalhe. Então eu não vejo muito... Eu acho que o Botafogo, eu vou falar sobre o sistema associativo, mas eu acho que se você comparar se você parar um dia para pensar em como era a sua situação antes, no caso do Botafogo, teria menos motivo para briga. Agora, o torcedor cria uma expectativa de que a partir do aporte do dinheiro, né, o clube ia da C para B, depois da B para A, e na verdade o que aconteceu foi que o Botafogo voltou para C, e voltou para C muito pelo que eu converso, porque o conselho chegou à conclusão seguinte: este negócio não pode ficar recebendo dinheiro da Trex toda hora, ele tem que ser autossuficiente. Nós temos que estar na divisão que a gente puder estar com o dinheiro do negócio, com a nossa bilheteria, com o nosso patrocínio, com a gestão do estádio, etc, etc. Então está tendo um ajuste de rota, é um projeto de 3 anos. Mas, na minha visão, é melhor do que a gente tinha antes. Mas eu ainda queria insistir num ponto. A gente viu essa coisa da SAF como uma possibilidade de vários clubes hiperendividados de começar a recuperar um fôlego. Até falamos do Conselho Deliberativo do Cruzeiro, que aprovou
para seguir esse caminho. Como é que se daria isso de verdade? É justamente do mecanismo da recuperação judicial? São outros meios? Tem dois aspectos. O primeiro, vamos falar primeiro da coluna da receita. Como é que é a coluna da receita dos nossos clubes de futebol, associação hoje? Imaginar que é uma pizza. O maior pedaço da pizza é o que vem da TV, tá bom? Bom, na última negociação da TV, a TV, quando ela vai te oferecer um valor para comprar um campeonato, ela faz uma conta muito simples. Quanto que o mercado paga para anunciar no intervalo do jogo, antes do jogo, depois do jogo, tá certo? E o mercado paga de acordo com a audiência que o programa dá. A audiência que o futebol dá na TV hoje faz com que esse último valor que a TV ofertou na última negociação que teve há alguns anos atrás, porque tinha concorrência, já esteja até um pouco acima do que, se você for olhar na ponta do lápis, a TV poderia oferecer. A tendência na renovação não é a TV aumentar o preço. Ficou estável aí. Bilheteria, gente, é a segunda fonte de receita. Se você não acertar o valor, você joga com o estádio vazio, porque tem a capacidade de consumo da população. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, com a pandemia, que foi mal gerida no nosso país, né? Muito mal gerida, a pandemia. Uma situação de já vinha de recessão, a capacidade de consumo do brasileiro piorou, como acho que a capacidade de consumo em diversos, mas o brasileiro piorou, nós estamos aqui, nós temos que falar do que acontece aqui. A gente não vai ter um mercado consumidor capaz de pagar mais do que paga pelos ingressos. Se bobear na volta do estádio, a gente vai ter um boom, porque as pessoas estão há muito tempo sem ir no estádio, depois normaliza. Se você colocar no Morumbi um ingresso de arquibancada para um jogo do Campeonato Paulista a R$100, você vai jogar com o Morumbi com a arquibancada vazia. Não adianta. Você tem que achar aquele preço. Já está no limite. Estou falando tudo que está batendo no teto. Patrocínio de camisa, patrocínio. Antigamente, quando eu comecei, e eu fui vice de marketing do São Paulo, era empírico. Não, dá 30, dá 12. Hoje, você tem empresas que calculam exatamente a visibilidade. Quantas vezes a sua marca apareceu na TV, quantos jogos foram transmitidos na TV aberta, quantas vezes apareceram nos portais, no UOL, no Terra, no Globo.com. E os valores são esses, é 15, é 18, não vai passar disso. Com esses valores atuais, os clubes fecham a conta das despesas que eles têm? Não fecha. O que o clube precisa fazer para fechar a conta? O que faltou aí? O que eu não falei? Transferir jogador. Só que a Europa, ela quer os jogadores brasileiros cada vez mais jovens. Ela não quer mais jogador de 26, de 27. Ela quer o de 18, ela quer o Renier, ela quer o Rodrigo dos Santos, ela quer o Militão, ela quer o Pedrinho do Corinthians. É essa faixa. Esses jogadores jogam uma temporada, quando muito, no Brasil, vão para fora jogar os campeonatos de lá. Se juntam com os melhores jogadores do mundo, porque eles têm lá uma capacidade de receita, e isso é transmitido na TV fechada. Você sai no parque, na rua, na praça, as crianças nossas tudo vestindo camisa de clube europeu, e muito mais que camisa de clube brasileiro. Esse futuro torcedor não vai no estádio, não vai dar audiência, tudo um círculo vicioso, uma espiral para baixo, que eu quis mostrar. No final das contas, os clubes gastam mais do que arrecadam para manter time e cria as dívidas. Hoje a gente olha o ranking de dívidas, a gente vê clubes grandes com dívida de 1 bilhão, clubes grandes com dívida de 500 milhões de reais. Bom, a SAF, ela quer dar uma alternativa para você sair dessas fontes, dessa pizza, e buscar outras fontes de receita. Já falei de uma aqui. Você cria a SAF e vende um percentual do seu capital das suas ações, como o Bayern de Munique fez, você é capaz de receber um belíssimo do investimento sem nem abrir mão do controle, como o Botafogo de Ribeirão fez também.
Mas tem mais, porque quando você tem o projeto da SAF, prevê alguns títulos mobiliários, debênture e FUT, que você pode jogar no mercado e conseguir. Se no terceiro momento você ainda abrir capital na Bolsa de Valores, aí você tem a possibilidade de fazer com que aquele cidadão que hoje fica no celular lá na XP, comprando e vendendo ação de 2 mil, investe 1.000, 2 mil, juntar todo o dinheiro dessa gente, dá trilhões de reais. Se você pegar um pouquinho disso num clube que abriu capital na Bolsa, como por exemplo, o Flamengo abriu capital na Bolsa, e o torcedor do Flamengo comprar um lote aí de 100 mil ações, dá outro belo fator de investimento. Fora que quando você vai no clube como no banco como empresa, é muito diferente de quando você vai como associação. Isso eu vivi na prática. Porque o sujeito fala para você, você pode até estar cuidando bem das suas finanças hoje, mas daqui 2 anos tem eleição, eu não sei quem vai ganhar. E se ganhar o cara que vai comprar o Messi, o Cristiano Ronaldo, não pagar ninguém? E aí? Os juros ficam maior. Então, como o SAF, você consegue empréstimos melhores com juros menores. Fora tudo isso, o projeto da SAF, ele criou um mecanismo de pagar dívida que é anterior à recuperação judicial, que é o tal do concurso de credores. Aquilo que eu expliquei sobre o Botafogo de Ribeirão no trabalhista vai poder ser feito nas outras dívidas também, além de poder ser feito no trabalhista. Então vai ter um juiz, pegar todas as ações trabalhistas que você tem contra você, ou todas as execuções civis que você tem contra você, vai reunir num juiz só, e você vai apresentar um plano para ele. Seu juiz, eu estou devendo aqui 500 milhões de reais. Exagerar. Se toda receita que entrar, alguém penhorar, eu vou morrer asfixiado, eu não tenho como viver. Então vamos estipular aqui que todo mês eu tenho que destinar 500 mil reais. E se eu arrecado 1 milhão, 500 mil eu vou colocar aqui no plano e 500 mil eu vou viver. No final de um tempo, você pagou sua dívida, parou essas penhoras, você parou de ser sufocado. Então, o mecanismo... Eu vejo 2 frentes a resposta à sua pergunta. Desculpa se eu me alonguei muito. A primeira, a SAF te dá outras alternativas. Eu gosto de dizer, a SAF não é solução, não é varinha mágica. A SAF é alternativa. Ele te dá outras alternativas para você conseguir criar outras fontes de receita, ganhar um dinheiro que você não ganharia como associação. E do outro lado da lei, a lei da SAF está prevendo para os clubes mecanismos de tirar a corda do pescoço. Não vai ter calote, não vai ter calotaço. A dívida de 500 milhões vai continuar sendo uma dívida de 500 milhões. Só que você pode concentrar num juiz só, fazer um plano que pegando assim um percentual de tudo que entra para você, como se fosse um carnê do financiamento da sua casa. O percentual do que você ganha, você dá no plano, entrega para o plano, ninguém vai penhorar mais nada, isso está previsto na lei, ninguém vai pegar, você fez uma renda lá de 3 milhões de reais numa final de Libertadores, não vai chegar o oficial de justiça e comer, que hoje é o que acontece num clube como o Vasco, que aconteceria no Cruzeiro. Se o Cruzeiro abrir o público, fizer uma receita de 3 milhões de reais, o oficial de justiça vai pegar tudo. Não, hoje você pega a receita mensal e fala, olha, o que eu arrecado num mês é 10 milhões. Posso dar 5 todo mês para o plano? Posso. Vai ser uma coisa pré-programada para que no final de 10 anos, esse prazo está na lei, a gente tenha, assim, essas dívidas que surgiram solucionadas. Vão ter as outras, mas aí a gente conta aqui com receitas novas, boa gestão, governança e ainda um plano para poder trabalhar melhor as suas dívidas passadas. A tendência é o futebol brasileiro melhorar. Eu quero só arrematar essa questão de passar a bola de volta para o Gui, Mansur, que você citou passando as transferências, que para alguns clubes tem sido até a principal fonte de renda. A gente pega as cifras milionárias nos últimos tempos, aí Vinícius Júnior, Renier, Neymar, Rodrigo, Antony do seu São Paulo, Lucas Moura antes deles o Denilson, bem antes deles, né? Mas como é que fica a tributação com a SAF? Como é hoje, como ficaria? Hoje tem tributação em cima dessa transferência? Não.
Isso que é impressionante. Não tem. Não existe. Aí com a SAF teria, isso não seria muito bom para os clubes, então, talvez. Então, é engraçado sob o ponto de vista da Receita Federal, né? Hoje eles recebem 0, mas eles estão muito incomodados com a alíquota de 5, porque se uma empresa normal recolhe 34% no IR, né, no imposto de renda, mas um clube associação vende o Vinícius Júnior por 100 milhões e não recolhe nada. Então o raciocínio da Receita Federal é muito interessante. Eles preferem receber 34% de 0 do que receber 5% de alguma coisa. mas é Brasil, né? O Brasil é assim, o burocrata brasileiro é sensacional. Então ele prefere receber. Não, eu quero dizer que eu não aceito uma tributação menor. Pô, mas na associação hoje você não recebe nada. Então a tributação sobre transferência, caracterizada como renda, é 0, porque os clubes não recolhem, eles são isentos, imunes do pagamento do imposto de renda. Com a SAF, eles vão estar naquela alíquota reunida que eu já falei de 5%. Nos primeiros anos não entra, o legislador não quis que entrasse o valor de transferência de atleta, mas a partir do sexto ano já passa a incidir. Ô Mansur, o Reni, no começo da outra pergunta, falou de uma coisa que para nós é inegociável, que é a paixão. Os modelos atuais de gestão, claro, tem inúmeros problemas, como essas trocas de técnico maluca, 8 vezes, tem time que troca 5 vezes de técnico, contrata jogador refúgio, mas ao mesmo tempo é uma paixão, né? E o caso do Red Bull Bragantino é um caso que me chamou a atenção, porque eu olho pro Bragantino e aquilo não existe mais. É um outro clube, com outro nome, com outro escudo, com tudo novo, uniforme, com exceção do estádio. Como que vai equilibrar essa questão da empresa e da paixão? E a gente sabe também que o torcedor, ele, obviamente, ele é apaixonado pelo seu clube, mas, acima de tudo, ele quer ganhar. Então, enquanto está ganhando, o torcedor ele não liga muito para o que está acontecendo, mas quando começa a perder, o torcedor começa a pegar no pé. Um caso de um modelo antigo que isso aconteceu, o Cruzeiro. Muito torcedor não ligava para o que estava acontecendo, agora todo torcedor do Cruzeiro é consciente. Eu quero entender como é que vai funcionar essa questão de clube, empresa e paixão. Guilherme, deixa eu te falar uma coisa. Muito importante isso. O Bragantino, qual é o sistema de poder de um clube associação hoje? Vamos supor, que time você torce, Guilherme? E até desabafando um pouquinho, eu sou torcedor do Santos e vi o quanto que a gestão anterior, as últimas 3 gestões, né? Odílio Rodrigues, Modesto Roma, mas principalmente a gestão Pérez e Orlando Rolo, colocou o clube num buraco extremo, né? Tanto que Você é sócio do Santos? Sou sócio do Santos. Tá, legal. Mas você conhece um monte de torcedor do Santos que não é sócio. Sim. Você conhece mais torcedor que é sócio ou mais torcedor que não é sócio? Conheço mais não sócios do Santos. Mais não sócio. Então vamos lá, fazer um raciocínio com você. Se o conselheiro Zezinho colocar um projeto no conselho dizendo que o Santos agora vai se chamar Gonzaga Futebol Clube e vai jogar de verde, e o conselho aprovar, o que acontece? O torcedor vai protestar. Vai protestar, mas ele tem o poder de desfazer? Não. Aí você vai falar, não, conselho não. Depois eles vão ter que levar lá para a Assembleia Geral. Do mesmo jeito que eu votei para presidente, eu vou votar nisso. Você tem toda a razão. O Santos tem lá seus milhões de torcedores, mas quem vai votar são os 3 mil que votam para presidente, não é? Isso. Se os 3 mil aceitarem isso, você discorda de mim que o Santos vai jogar chamando Gonzaga e vai jogar de verde? Então, Mansur, assim, aprovado é inevitável, mas eu acho difícil passar esse tipo de coisa, mesmo Maravilha. Com um número pequeno de sócios que o Santos tem hoje. Exatamente onde eu queria chegar. O nosso projeto da SAF diz que nome, símbolo, sede, marca, enquanto o clube for dono de ações do clube empresa, só é aprovado se a Assembleia dos Sócios aprovar.
O que eu quero te dizer? Que esses componentes da paixão, eles não vão mudar em relação ao que é hoje. Aí, se você tiver o Santos SAF e alguém propuser isso, vai ter que levar para o associado votar. Vai ter que passar no conselho, vai ter que passar nos associados, porque a lei fala isso, e a torcida vai protestar. Só que é pior, porque o associado do clube não dá satisfação para ninguém. O acionista dá. Se o torcedor ficar contra o acionista da SAF, o negócio dele foi pro buraco, ele deve satisfação. E esses donos, essa oligarquia que manda os nossos clubes hoje, não deve satisfação a ninguém. A torcida não muda nada na vida deles, é pressão pura e simples, mas eles fazem um monte de coisa contra a vontade da torcida e não dão satisfação nenhuma. Pelo menos... Mansur, perdão a interrupção, é isso que eu queria entender. Numa SAF, os sócios podem virar acionistas, digamos assim, não é uma possibilidade? Existe essa possibilidade, como os sócios os associados do Bragantino viraram acionistas e depois venderam todas as ações para o Red Bull. Isso, mas digamos que isso aconteça e a maior parte dos acionistas não seja nem torcedor do seu clube. E aí, tendo a possibilidade, a maioria, de aprovar essas mudanças todas, ainda não... Como eu te falei, Reni, quando a SAF nasce, ela nasce 100% dona o clube é dono de 100%. Então, só vai acontecer isso se o clube deixar, se os associados deixarem. Como é hoje. Vamos supor, o meu clube, o São Paulo, agora eu vou dar um exemplo do meu clube. Existem ali comentários que dizem que 50% dos associados do São Paulo Futebol Clube não são são paulinos, sabia? Metade é São Paulino, 50%, que é muito mais que a proporção da cidade. A outra metade é gente que mora lá perto, que frequenta o clube, que gosta da natação, que gosta da piscina, que gosta da churrasqueira, que gosta do futebol social e não é São Paulino. O que eu estou dizendo é que às vezes a gente está colocando uns riscos na SAF que já existem hoje. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que, dono. Hoje os clubes têm dono, gente. Tem dono. Eu já vivi dentro de um clube. Não é um dono, como, por exemplo, o Cruzeiro tinha um dono. Você falar para mim que o Zezé Perrella ficou 10 anos, o irmão dele mais 10 anos, depois ele voltou ficou 10 anos, isso não é dono? Só que é um dono que não tem responsabilidade nenhuma. Pelo menos o dono no negócio, ele comprou a ação, colocou o dinheiro dele, investiu, se quebrar é ele que quebra. Agora, você ser dono de associação é uma maravilha. O Cruzeiro quebrou. O que os donos do Cruzeiro, esses anos todos, passaram? Estão sendo xingados pela torcida, mas e o dinheiro deles? Está lá igual. Não tem responsabilidade por nada. Claro que a gente não pode afastar as forças políticas de nada, Mansur, principalmente nas associações, você está falando isso muito bem, mas é impossível numa associação se estabelecer, por exemplo, num estatuto do clube, que fazendo tal coisa, esse diretor vai pagar do próprio bolso, digamos assim. Se gastar mais do que arrecada, ele vai pagar do meu próprio bolso. Isso é um vazio legal, digamos assim. Não existe possibilidade de uma associação, por exemplo, fazer um contrato de compliance. Eu não estou tirando os fatores políticos, lógico, mas é impossível fazer isso. A associação é regulada em 9 artigos do nosso Código Civil. A lei das SAs tem mais de 150 artigos. Mas voltando para a associação. Nenhum deles fala de responsabilidade do administrador. Nenhum. Podia colocar no estatuto? Podia. Você conhece algum estatuto de clube que tem isso? Claro! Quem faz a lei é quem vai se beneficiar dela. Você conhece alguém que vai fazer uma lei para falir, para ter que entregar dinheiro do bolso? Agora, quando você vira a SAF, você remete à lei das SAs, aí tem um monte de regra de responsabilidade do administrador. Um monte. CVM, nunca mais pode administrar uma empresa na vida. Tem regra de direito criminal, o sujeito pode ser preso. Tem o direito do minoritário de exigir prestação de contas. Hoje, um clube como o São Paulo, a situação passa o trator em cima da oposição. A oposição não tem direito a nada. Gui, antes de você fazer a pergunta, eu só lembrei de um caso aqui, que o Gui falou do Bragantino, essa questão do nome, né? Porque
Tem algumas pessoas que incomodam até a mudança do nome, justamente quando viram uma SA nesse molde de coexistência com o UFC, só de botar a SA no final do nome, virar, em vez de Botafogo Futebol Clube, virar Botafogo SA, isso já causa uma coisa. E eu lembrei do exemplo do Só vai mudar para o nome que é usado. Porque uma coisa é o nome social, a razão social. Sim. O nome que é usado só vai mudar se os associados concordarem. Botafogo podia perfeitamente continuar chamando Botafogo Futebol Clube. Mas aliás, chama Botafogo Futebol Clube SA. Não, Botafogo Futebol SA. Então, Botafogo Futebol SA, e mesmo que não precisasse, aí já muda nas redes sociais. Então, as coisas vão mudando, mesmo que não fosse a intenção, vai se mudando. Assim como lá no Botafogo, me falaram que o novo material esportivo fez umas alterações no símbolo, coisa pouca de tirar uma linha aqui, realçar aqui, isso já causou uma gritaria. Como é que vocês estão mudando o símbolo assim do nada? Na lei da SAF você só poderia fazer isso. Né? Vamos lá. O Atlético Paranaense, associação, mudou o símbolo com aprovação dos associados. Botafogo, na lei da SAF, só poderá mudar o símbolo com a aprovação dos associados. Exatamente como é hoje. O que não dá assim, é o seguinte. A pessoa querer mandar sendo minoria. Porque a maioria dos associados do Atlético Paranaense preferiu ter um símbolo novo, entendeu a proposta e mudou. O que você não pode é impor sua vontade na porrada sendo minoria. Mesma coisa agora. Eu acho o seguinte, você torce pro Botafogo de Ribeirão, não tinha série, tá lá na C, teve na B, você ia no estádio Santa Cruz, o estádio é outro. Se tudo isso para você, o fato de chamar SA é mais grave que esse retorno todo, é tranquilo, você como associado vai lá e promove uma Assembleia Geral e fala que você não concordou com a mudança do símbolo que é a empresa de material. E lá no estádio Santa Cruz, que ganhou o nome também de Arena Eurobike, na parte que acadeiraram lá, inclusive um setor lá que tem um hard rock, que é um dos poucos do Brasil. Só que acho que a mudança principal é que o torcedor que sempre sentou ali foi deslocado para trás do gol, né? O torcedor que sempre sentou ali a vida... Ali é só cativa? Isso eu realmente não sei. Oi? Ali é só cativa? Ali virou o setor mais caro do Botafogo, pelo que eu pesquisei, e do plano de sócio do Botafogo, ali virou o setor mais caro e o setor popular, que na verdade era o estádio todo, exceto uma pequena parcela da cativa e da numerada, quase todo o Santa Cruz, assim, se você ver de foto, ele era bancada, né? Então, esse torcedor que sempre sentou ali foi para trás do gol. Então, quer dizer, tem certas mudanças que abalam a estrutura política, como você falou bem, Mansur, mas abala também esse torcedor. Claro. Caramba, eu sempre sentei ali a minha vida inteira. Aí vem uma empresa que tem boas intenções de profissionalização, mas uma das primeiras coisas que ela me faz é me botar atrás do gol. Então já estremece a relação com o torcedor, o senhor concorda, né? Claro. Mansur, nesse debate que eu acho que a gente está fazendo, que é bem proveitoso, eu começo a entender que não existe modelo perfeito. Está claro nos modelos atuais e nos modelos com clubes que têm donos. E aí a gente estava conversando sobre a Inter. A Inter está na iminência de vender o Lukaku, já perdeu o lateral direito, o Hakimi, para o Paris Saint-Germain. Então, assim, a gente está vendo que alguns exemplos de clubes, empresas e clubes que têm donos, têm gestões tão nocivas quanto os modelos atuais. Eu queria entender como que a gente vai conseguir equilibrar essa equação, porque alguns clubes vão virar empresa, o Cruzeiro vai virar empresa. O que impede o Cruzeiro, virando empresa, por exemplo, de não continuar fazendo os absurdos que tem feito nesses últimos anos? O Cruzeiro teve como um monte de treinador,
E não é virando clube empresa que ele vai deixar de fazer isso. Então, a minha pergunta é justamente essa: como que a gente vai encontrar esse equilíbrio nessa equação entre clubes associativos que têm modelos realmente muito obsoletos, mas alguns do clube empresa estão repetindo, fazem muito parecido? Como que a gente equilibra isso? Vamos lá. Responsabilidade do dirigente. Na associação, o cara fez o que fez no Cruzeiro, está vivendo a vida. Numa empresa, ao falir, o gestor de uma empresa que fale tem sua vida profissional completamente afetada por isso. Não pode gerir outras, está sujeito a um eventual processo crime, se tiver agido com abuso, com má fé. Na associação não acontece nada. A Inter vender o Lukaku talvez seja uma opção de realizar um investimento para que a Inter não quebre, como o Cruzeiro está quebrado. Ela precisa vender alguns dos seus atletas para poder fechar a conta, porque o time chinês que o Zheng é dono, esse clube sim quebrou, e a Inter pode vir a quebrar. A Inter fez 2 boas temporadas recentemente, né, ganhou, é a atual campeã italiana, mas já está se desfazendo do seu elenco e vai ter um elenco mais fraco em relação à última temporada. O que eu quero te dizer, Guilherme, é que empresas quebram. Sim. O que a gente tem hoje, alguns clubes de associação, são Walking Deads. São clubes mortos que estão vivos. Um exemplo de um clube que está se recuperando e deve voltar aí para um clube querido é a Portuguesa. Qual é a diferença de quebrar e ficar na situação que a Portuguesa ficou? Com uma diferença. A Fiorentina, empresa, quebrou na Itália. Não é vai quebrar, quebrou. O que a lei de falência italiana prevê? Destituiu todo mundo que estava na gestão, não matou o nome e o símbolo para pagar os credores, recomeçou da última divisão, hoje está de volta, saneada, sem dívida. É melhor quebrar ou é melhor ficar como o Botafogo? Uma dívida de 700 milhões de reais, impagável, definhando, ou ficar como a Portuguesa, ou ficar como o Cruzeiro é hoje? Clubes mal geridos não quebram, vivem como Walking Dead, esperando que alguém venha ajudar. Falar que o modelo é ruim porque a Inter de Milão vai ter que vender seu principal jogador é desconhecer que aqui no Brasil, no meu clube, surgem jogadores da base que às vezes não fazem 8 partidas como o David Neres e vão para fora. Senão São Paulo não fecha a conta. O que eu estou falando que pode ser o diferencial, eu estou falando sobre 2 aspectos. Primeiro, empresas quebram, podem ser mal geridas e quebrarem. Não é por isso que eu digo que não é solução, é uma alternativa para você receber outras receitas que você não recebe como associação. Se você for gerido de uma forma ruim, você pode, como SAF, ter a falência da SAF, mas a marca e o símbolo do clube vai poder recomeçar sendo adquirida por uma outra empresa e recomeçar do zero. Os nossos clubes de associação hoje, se continuassem como associação, não tinham saída. Não tinham volta, alguns deles. Não tinham volta. Porque não tem, o sistema é um sistema que tem fim em si mesmo. Você fica lá devendo 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões, tudo que você recebe é penhorado, você monta times cada vez piores, atrasa salário de todo mundo, vai caindo de divisão em divisão, acaba com uma Portuguesa sem divisão. Acho que é essa a diferença, Guilherme. Eu não quero, em nenhum momento dessa entrevista, que pareça que eu estou dizendo assim, os clubes vão virar associação e numa varinha mágica a prosperidade vai chegar, vai todo mundo ficar rico, ninguém nunca mais vai quebrar. Não. Você falou a verdade. O que garante que o sujeito que vai gerir o Cruzeiro S.A. não seja tão mau administrador quanto o sujeito que geria o Cruzeiro até o ano passado ou até esse ano? Nada. Mas o que acontece se ele for assim? É diferente. Porque os caras que quebraram o Cruzeiro estão aí. E o administrador que quebrar o Cruzeiro vai ter que responder por isso. E o que eu já falei antes, o Cruzeiro vai poder entrar num plano para negociar sua dívida, o Cruzeiro vai poder obter, se ele abrir o capital, o cruzeirense vai poder investir em ações, comprar ação e não fazer vaquinha para salvar o Cruzeiro. Porque torcedor nenhum acredita mais em vaquinha de dirigente. Agora, comprar uma ação que a pessoa te demonstre, olha, se você comprar aqui por 10, a gente vai gerir bem e você vai poder um dia revender por 20, isso aí é muito mais fácil de convencer alguém a investir do que nessas coisas de caridade, vaquinha. O torcedor de muito clube fala, eu vou dar vaquinha se o dirigente vai pegar para ele. Então, é só uma alternativa, Guilherme, não é a solução mágica. É chegar aqui e vender para a pessoa que está ouvindo a gente
que o clube empresa é a solução mágica, é mentira. É vender sonho. É só uma forma diferente de gerir que te dá outras alternativas e outras chances de salvar os clubes que estão mal e de gerir bem os clubes que ainda não estão quebrados. Caramba, a conversa se alongou, hein, Mansur? Já caminhando... Tá muito legal a nossa conversa, eu tô gostando muito. Não, tá ótima. E para encerrar, uma última bem rápida. O Mansur, eu não sei se quando o senhor estava formulando o projeto, em qual autoria, com quem? Eu queria até que você falasse. Grande Rodrigo Monteiro de Castro. Ao formularem o projeto, já imaginavam na cabeça de aprovado, sancionado, quantos clubes, num curto prazo, já iriam aderir? Falando assim, A, B, C, D, talvez. Vocês imaginaram isso? Fizeram alguma estimativa, alguma imaginação nesse sentido? A gente não conseguiu chegar nessa precisão. A gente sabe que o Brasil tem 700 clubes de futebol. Muitos deles não têm tamanho para serem empresa. Por isso que o projeto é facultativo. Muitos vão continuar como sendo associação. E o que a gente está vendo na prática, no longo desse processo, dois aspectos. Os clubes do interior do Brasil, mercados, assim, interior de São Paulo, interior de São Paulo, interior do Paraná, interior do Rio de Janeiro, os clubes do Nordeste, que hoje são muito bem... Os clubes do Nordeste cresceram muito, né, em termos de gestão. Esses vão puxar a fila. A gente sempre estimou que o Atlético Paranaense ia ser um dos primeiros, porque o Atlético Paranaense já tem uma gestão muito próxima da empresarial. E a gente olha e vê que ele está preparado para fazer a transformação e aí dá o pulo que ele precisa dar para... O Atlético hoje é um clube grande, o Atlético Paranaense. Ele disputa, ele ganha as competições ao lado dos grandes, mas ele precisa fazer aquele crescimento de se consolidar ali para ter um aumento substancial do número de torcedores. Precisa de torcida nova. Então a gente enxerga alguns. E esse lado mais negativo quer ver que os clubes que estão realmente em situação desesperadora, como o Botafogo e o Cruzeiro, também iam buscar pela possibilidade de dar um jeito na dívida, porque ninguém consegue gerir nada tendo que pagar todo mês 500 milhões de juros, 200 milhões de juros. Isso aí inviabiliza qualquer gestão. Todo mês não, todo ano. Isso aí inviabiliza qualquer gestão. Então, a gente está vendo 3 vertentes. O interior de São Paulo, os clubes que estão ali hoje, o Fortaleza, o Atlético Paranaense, que brigam de igual para igual com os grandes, tem estrutura que não devem nada para os grandes. E os terceiros casos são os casos daqueles que estão numa situação pior, como Cruzeiro, Botafogo, Vasco. Esses aí. Fechou. Boa, Mansur, fechamos, hein? Muito obrigado, Mansur, pela sua participação aqui no podcast Chuteira Ativista. Pode dar a sua participação final. Eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês são muito preparados, fizeram perguntas inteligentes, perguntas que me fizeram refletir sobre uma série de coisas. Gostei muito de estar aqui com vocês, espero que o programa de vocês tenha cada vez mais sucesso, o podcast. Vou passar a ouvir, e um abraço para todo mundo que tiver ouvido a gente, que esteja ouvindo a gente. Foi um prazer falar para vocês.